Olá pessoal, meu nome é Alisson Fernandes Lopes e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo uma coleção com 8 peças artísticas que eu criei a partir do reaproveitamento das sobras de MDF. Esse vídeo ele contou com financiamento da Lei Aldir Blanc através do edital Jesus Batuqueiro aqui do município de Santana do Paraíso. Mas antes de mostrar para vocês essa coleção, acho importante falar um pouco dessa tecnologia social de reaproveitamento de sobras de MDF que eu criei e é desenvolvida em parceria com o Instituto Ideias aqui em Santana do Paraíso. De forma resumida, é feita a coleta de sobras de MDF, de marcenarias, que geralmente descartam isso aqui após a confecção dos móveis, né? E aí essas sobras, depois de um planejamento de possíveis modelos de brinquedos que é possível confeccionar, nós iniciamos esse processo de fabricação. Então, o Instituto Ideias, de junho a outubro deste ano de 2020, ele confeccionou 2.216 brinquedos, parecidos com esse aqui. Este brinquedo, ele se chama Eu Pratico a Cultura de Paz. E aí eles foram doados para crianças e adolescentes aqui do município e de outras cidades também. A importância dessa doação desses brinquedos, para além da recuperação de mais de 4 toneladas de MDF, foi também poder puxar um pouco esse diálogo sobre a importância dessa cultura de paz, onde a gente trabalhou um pouco a importância dos 6 pilares para que essa cultura de paz aconteça. E aí o primeiro pilar é respeito à vida. O segundo pilar nós temos que seja generoso. Terceiro pilar, seja solidário. Quarto pilar, ouça para compreender. Quinto pilar, preserve o planeta. E o sexto e último pilar, rejeite a violência. Então essa temática ela foi muito importante para a gente poder levar essa discussão para as crianças e adolescentes com uma proposta de mudança de pequenas ações no nosso dia a dia. Então esse brinquedo ele assumiu esse compromisso, levar essa discussão, essa reflexão para essas crianças, adolescentes e as famílias. Só que para confeccionar essa quantidade de brinquedos, as sobras que foram coletadas das marcenarias, depois que virou brinquedo, elas geraram uma outra forma de sobra, um pouco menor, de tamanhos e medidas diferentes, de cores diferentes. Então eu armazenei essas sobras na medida do possível e confeccionei essas 8 peças artísticas que eu vou mostrar para vocês. E aí o nome do brinquedo deu o nome da coleção. O nome da coleção é Eu Pratico a Cultura de Paz. Vamos lá conhecer? Bom pessoal, aqui nós temos a primeira peça artística, que é esse mosaico, né? E aí as peças aqui, as sobras, elas representam as diversas individualidades, particularidades que nós temos na sociedade, cada qual com a sua função, com as suas habilidades específicas, né? E elas foram coladas no sentido vertical e horizontal, representando aqui as nossas escolhas do dia a dia, que vai movendo cada passo que nós damos na sociedade. Eu quero chamar a atenção para vocês para reparar as bordas deste painel, em que foram inseridas aquelas sobras que geralmente elas são as primeiras a serem descartadas, que apresentam alguma falha, alguma quebra, que de repente ao olhar não está esteticamente bem apresentado. Então eu faço aqui uma reflexão um pouco sobre a exclusão, né? Da necessidade que nós temos de criar formas para que as pessoas possam ser incluídas e não excluídas. Essa segunda peça artística, ela tem o nome Solidariedades. Aqui as peças, as sobras, elas foram posicionadas no sentido para poder trabalhar um pouco essa reflexão sobre as boas ações. O poder que uma boa ação tem de incentivar para que outra boa ação aconteça e assim sucessivamente, né? Então nós temos aqui um formato espiral a partir da peça amarela no centro desse painel, e nesse sentido espiral, toda essa boa ação ela vai desenvolvendo, vai possibilitando outras boas ações de acontecer também, né? Foi um desafio aqui fazer a colagem dessas sobras
no formato diferenciado à primeira peça. Essa é a terceira peça, com título Trilhas, e aí foram utilizadas as sobras de diversas tonalidades, né? Em que as peças brancas elas foram colocadas de forma diferenciada em relação às demais. Aqui nós temos diversas trilhas formadas por linhas em zigue-zague, né? Cada peça, cada sobra aqui representa as nossas escolhas diárias. Uma escolha após a outra que vai moldando essa nossa caminhada, né? As peças brancas representam aqueles pontos em que nós adquirimos maturidade de aprender com as ações passadas, com as decisões passadas, e também podemos olhar para frente, fazer um planejamento a partir dessas ações, né, para poder possibilitar uma caminhada melhor. Aqui nessa quarta peça, nós temos ela intitulada Recomeços. Então as sobras elas criaram uma árvore, né? E aí essa árvore, com todas as suas características de raízes, tronco, galhos, folhagem, frutos, né? Cada um se apresenta de uma forma diferente nas diversas estações no decorrer do tempo, né? Então ela fala um pouco dessa possibilidade que nós temos de sempre poder recomeçar, através das nossas escolhas, através das nossas decisões, dos nossos planejamentos, né? Então ela traz esse potencial. Chama a atenção de vocês aqui para observar que esse painel ele tem meia moldura. Essa meia moldura representa as dificuldades que nós temos nessas decisões, nesses recomeços, aquilo que limita um pouco as nossas ações. Mas, por outro lado, a outra parte do painel ele não tem moldura, né? É um fundo livre, que aí traz um pouco dessas possibilidades que nós temos, que vão fortalecer sempre o nosso recomeçar. Aqui nós temos a quinta peça, Direções, e ela traz um pouco desse diálogo com a peça anterior. Predominante aqui nós temos as cores preto e branco, e aí é um diálogo que eu trouxe nessa colagem para trabalhar a contradição das dificuldades e das possibilidades que surgem por meio de cada decisão que é tomada, de cada escolha, né? Então esse quadro ele traz a colagem das peças aí quase 45 graus, uma particularidade das sobras que chegaram dessa madeira de cor preta. Então esse quadro ele deu um desafio bem interessante para a sua execução. A sexta peça artística ela tem o nome de Perspectivas, né? Os triângulos eles formam aí cataventos, e aí esses cataventos aqui eles têm um pouco a representatividade de quando nós alcançamos a coletividade, que nós podemos perceber que os nossos problemas muitas vezes é o problema dos outros, que as nossas possibilidades também são as possibilidades dos outros. Então esses cataventos ao girar eles ajudam, eles contribuem para que outros girem também, né? Então essas novas perspectivas elas vão surgindo a partir dessa articulação entre as pessoas, os objetivos, né? Então as peças aqui elas foram coladas também aproximadamente aí 45 graus para dar esse contorno em relação aos cataventos. Essa sétima arte com o nome de Estrelas, ela foi confeccionada aí com a utilização das últimas peças com formato triangular e também com as últimas peças com as diferentes tonalidades da cor marrom. Ela traz um pouco daqueles brilho que nos motiva, quais ações que nos motivam, quais ações que nos inspiram, né? E também traz um pouco dessa reflexão, qual o nosso brilho, qual a intensidade do nosso brilho, para que possa também motivar outras pessoas. E aqui nós temos a última peça artística, o nome dela é Pilares, né? E aí foi um desafio enorme, porque depois de confeccionar todas as outras 7 peças, eu ainda tinha disponível quase uma caixa de sobras de MDF. Só que essas sobras agora, elas já são sobras bem parecidas com a questão da tonalidade,
de algumas medidas, né? E eu não quis finalizar essa coleção com mosaicos similares ao que foi apresentado antes, eu quis uma coisa um pouco diferente. Então aqui os pilares, que representam os 6 da cultura de paz, eles foram confeccionados a partir da junção dessas peças da colagem, não só de forma lateral uma à outra, mas uma sobre a outra também, nesse sentido de crescer, né? E aí vocês podem ver que esses pilares, em alguns momentos, eles se articulam inicialmente com os pilares mais próximos, e aí essa articulação ela se dá por causa dos objetivos que vão se alinhando, né? E aí no decorrer dessa construção, a partir do fortalecimento desses pilares, uns mais próximos que os outros, começa a aparecer a articulação de pilares longe uns com os outros. Eles conseguem desenvolver essa possibilidade. E aí eu vou fazer um giro aqui para vocês, poder terem noção do todo dessa peça, né? E vocês vão ver que eu utilizei 6 cores. Cada cor representando um daqueles 6 pilares que eu apresentei no começo desse vídeo. Tá? Então vou girar aqui de forma manual, onde não tem um mecanismo automático. Cada uma dessas cores principais que vocês veem pintado no decorrer dos pilares, elas foram acrescentadas com pequenas pintas das demais cores. Então aqui eu trabalho um pouco que um pilar ele sempre tem, em alguns momentos, a articulação de outros pilares junto também. Então, essa peça eu utilizei 100% das sobras que eu ainda tinha disponíveis, então eu alcancei o meu objetivo de utilizar todas as sobras que nós tínhamos, inclusive aquelas sobras que não tinham uma aparência tão interessante, pelo fato de estar quebrada, com algumas inconsistências, elas foram colocadas aqui também, né? Então é uma peça que ela trouxe, assim como as outras, um desafio muito grande, mas acredito que ela cumpriu o papel dela, né? Para nos ajudar a refletir aí a importância desses 6 pilares para que a cultura de paz se fortaleça. Eu vou mostrar para vocês na sequência um pouco da visão superior. E aqui vocês viram 4 cores, né, principais, com as pintas que foram articuladas aí, e as 2 cores que faltam, elas estão nessa vista superior. Então aguenta a mão que eu vou mostrar para vocês aí na próxima sequência. Aqui nós temos a visão superior da peça, com as últimas 2 cores que finalizavam. Aqui é possível ver um pouco com maior clareza as peças que eu falei, com a qualidade aí considerada inferior em relação às demais. Bom pessoal, então essas foram as informações dessa última peça artística, né? E aí que eu tenho para acrescentar sobre ela é que eu consegui criar uma forma dela também ser uma possibilidade de brinquedo, uma arte lúdica, vamos dizer assim. Então no meio dessas cores todas que foram utilizadas, representando os 6 pilares da cultura de paz, eu criei aqui 6 bolinhas pequenininhas de cor lilás, que elas foram escondidas no decorrer dessa peça. Então quem tiver a oportunidade de vir conhecer, observar de perto, vai ter essa oportunidade de poder descobrir onde está essas 6 bolinhas, aliás, de cor lilás. E é uma maneira que eu consegui construir aqui para trazer essa dificuldade diária para que a cultura de paz seja fortalecida. Não são decisões fáceis, não são ações simples que nós precisamos desenvolver no dia a dia. São ações que vai exigir o compromisso da nossa parte, vai exigir um comportamento, um posicionamento firme no dia a dia, para que de fato essa cultura de paz ela se fortaleça. Então essa brincadeira de procurar essas 6 bolinhas lilás é para dizer um pouco disso, que é difícil mesmo, mas que sempre é possível. Tá? Então eu quero agradecer pela atenção de vocês em estar assistindo esse vídeo até esse momento. Essas 8 peças artísticas, elas estão aqui na sede do Instituto Ideias. Então quando passar esse período de pandemia,
né? Ligue para cá, agende, para vocês poderem vê-las pessoalmente. Muito obrigado.